Bom, gente, deixa o pessoal ir entrando. Como é que você tá, meu amor? Eu tô bem, graças a Deus. Bem melhor do que eu estava há um tempo atrás, né? Já já você vai contar essa odisseia que foi a Covid. Vamos lá ajeitando os vídeos, ver se está tudo direito. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu ponho o fone que eu acho que melhora, né? Bom, Ah, esse fone me incomoda a orelha. não é bom não, mas deixa eu ver se sem fone eu te ouço melhor. Fala. Eu ouço você Não, perfeitamente. nada, não tem jeito. Fone é outra coisa. Eu sou surda, eu acho. Sei lá. Enfim, agradecer a todo mundo que já entrou, e tá entrando. E dar boa noite para todo mundo e dizer que hoje eu tenho a honra de receber aqui na nossa live uma pessoa maravilhosa, um amigo. Primeiro de tudo, é amigo. Né? Eu era amiga do pai, a gente vai falar um pouco sobre o pai. E também, e claro, né, amiga da Dona Lourdes e desse casal maravilhoso que é a Bruna e o Cláudio. Né? O Cláudio é hoje diretor, né, diretor-presidente da Sérgio Castro Imóveis, que é uma empresa com uma história no mercado carioca gigante, ele vai contar para a gente. E, além disso, ele agora tem uma nova atividade maravilhosa também. Ele é diretor-geral do Diário do Rio. O Diário do Rio é um jornal sensacional. Quem não recebe devia se inscrever para receber. Eu recebo todos os dias. Graças. As notícias é de graça, pois é, as notícias estão de tudo que você puder imaginar, ele noticia. Está sempre assim, hiper antenado, é um grupo jovem, que está fazendo um trabalho bem bonito, né? Acho que um pouco restabelecendo o que era antigamente, eram os diários, né? Muito menos as coisas de fora também, fala de toda a questão nacional, estadual, enfim, mas muito regionalizado, com os pormenores, com o dia a dia da cidade, que é tão importante para a gente que mora na Polis, né, que vive aqui, que ama o Rio de Janeiro e que, portanto, precisa de informações sobre ele. Então, assim, agradecer a todo mundo que está entrando, todo mundo que já entrou. Aí, Mauro Magalhães, nosso querido, ele é muito querido, né? O Mauro falou até que ele ia participar mesmo, dá beijinho. A Laura Boechat, o Marquinhos de Copacabana. Marquinhos é um professor de dança de salão maravilhoso, tem um trabalho lindo, junto com as outras danças de salão, Felipe, Gugu, Rosa, mais um Felipe aqui, Monjardim é nosso parceirão, né? De todos nós, o rei de Ipanema, mas, além disso, o rei do comércio, sabe bem a importância da atividade econômica para o desenvolvimento da cidade da gente. Então, assim, primeiro, hiper boa noite. Muito obrigada, Cláudio, por estar aqui. Hoje ele me sacaneou, gente. Ele disse que eu estou dando uma de talk show. Não estou dando, mas eu tenho que me reinventar. E eu estou tentando me reinventar. Não é simples, né? Ainda eu pareço muito extrovertida, mas no fundo eu não sou. Mas até que no começo, assim, as lives eram muito chatas, agora elas estão melhorando. Eu tenho me soltado mais. Mas também acho que a gente está, de alguma maneira, saindo da pandemia. Então, dá uma respirada, mas a semana sábado foi um dia muito duro, mais de 100 mil pessoas mortas, 3 milhões de infectados. Agora mesmo acabei de saber, um amigo meu da Guarda Portuária que se foi, eu não sabia, levei um susto. Um outro amigo, que você também deve conhecer, Bertaldo, do Tarde com Maria, que construiu lá a catedral, já teve, mas já está bom. Então vamos começar pela pandemia, gente. Vamos receber o Cláudio Castro, e não é o vice, porque todo mundo, não, você vai falar com o vice? Não, eu não vou falar com o vice-governador, eu vou falar com o Cláudio Castro, meu amigo, meu parceiro de milhões de anos, e que eu conheço desde muito pequenininho, porque eu era muito amiga do pai dele. O doutor Sérgio era uma pessoa deliciosa, amável, sempre muito carinhosa comigo. E me deixou, né? O legado que ele deixou foi o Cláudio e o Serginho, mas o Cláudio é quem toca, né? Mas assim, com pessoas maravilhosas como o Dr. Wilton, que está lá também, eu acho que da idade, né, da mesma época do seu pai, então também é um parceiro que não dá para deixar de mandar um beijo para ele e agradecer a chance de estar com você. Não sei, tem uma luz minha piscando, não sei que luz é essa que vai e volta. Eu não sei o que é, mas enfim.
agradecer aí. Agora, eu quero que você comece, Cláudio, depois do teu boa noite, dizendo um pouco a história. Não vamos falar de Covid ainda não, depois lá no final a gente fala. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da história linda que tem a Sérgio Castro Imóvel e a importância dessa imobiliária, que não é só uma imobiliária, é uma referência na área do mercado imobiliário, mas é uma referência em habitação na cidade do Rio de Janeiro. Então, começa por aí contando a história lá do teu avô, depois do teu pai, e depois tua, para depois a gente Caramba. falar de coisa ruim, né? Covid, quer dizer, isso não é ruim, porque já está bom, né? Gente, esse Não, narizinho dele vermelhinho é sobra do Covid, mas depois ele conta. Vamos lá. depois eu conto mais dessa ordalha aí para você. Isso. Boa noite a todos aí, obrigado a todos que estão assistindo a gente aí. Para mim é um prazer enorme estar aqui com a Laura. A gente já bate papo sem live, com live, então a gente resolveu bater um papo mais longo. Bom, meu irmão e eu tocamos a Sérgio Castro, que é uma empresa que é conhecida de todo mundo, né? A gente é o maior anunciante de imóveis da cidade do Rio de Janeiro. A empresa veio nascer de uma maneira muito diferente, quer dizer, tudo começou lá em 1911, com o meu bisavô, que tinha acabado de sair do Exército, onde ele era engenheiro, ele era oficial engenheiro do Exército, e ganhou como prêmio, não se sabe de quem, mas ganhou, não sei se foi do pai, se foi do próprio Exército Brasileiro, ganhou uma passagem para conhecer a França. E ele foi num vapor para a França. E na França, numa viagem de trem, ele conheceu um bilionário francês chamado Marcel Bouillou-Lafon. Esse cara, além de ser o dono de um dos maiores bancos da França, ele foi o fundador da Aéropostale, que foi a Aéropostale, né, que foi a primeira companhia aérea, né? E eles fizeram uma amizade bacana e o Marcel Bouillou-Lafon era muito curioso sobre o exótico Rio de Janeiro, que para eles era uma coisa muito exótica, e o Brasil também. Meu bisavô conseguiu trazer ele aqui. Enfim, aí a conversa de vendedor devia ser boa, eu não sei porque eu não conheci, mas a conversa devia ser boa, e o francês resolveu financiar Investir. da primeira companhia imobiliária do Brasil, que foi a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, COBIC, que tinha o meu bisavô, que se chamava Antônio Eugênio Richard, que é conhecido dos moradores do Grajaú como sendo o engenheiro Richard daquela Ah, avenida da principal. rua, gente! Ih, é verdade. Estou sentando aqui mais confortável. Ele acabou presidindo a companhia e construiu, durante os 40 anos que comandou a companhia, construiu o bairro do Grajaú, construiu parte do Jardim Guanabara, urbanizou até algumas ruas de São Paulo, lá nos Jardins. Gente, olha só, gente, essa história do Rio. Cris, você que é da ilha, preste atenção aí. E o pessoal do Grajaú também. É do tempo que amarrava cachorro com linguiça mesmo, porque naquela época, aí que está o embrião, naquela época fazíamos a construção, fazíamos obras públicas, fazíamos nós mesmos o financiamento, existia um banco, que era da empresa, chamado Banco Hipotecário do Brasil, você queria comprar, ele financiava você comprar na empresa. Quer dizer, a gente fazia barba, cabelo e bigode. E o meu bisavô foi quem trouxe para o Brasil o conceito de cidade-jardim, bairro-jardim, como o Grajaú. O Grajaú é um bairro planejado, uma praça, os quarteirões, as escolas, a igreja. As árvores. Por isso que é lindo, né? Isso, é muito bonito o Grajaú. Eu acho o Grajaú espetacular. É espetacular. Meu bisavô chamou Grajaú de Grajaú porque ele era natural da cidade de Grajaú, no Maranhão. Tá? Então, essa é a razão do Grajaú se chamar Grajaú. Meu bisavô foi ficando velhinho, meu pai nasceu e, aos 16 anos, meu pai resolveu trabalhar com imóveis. Só que meu pai queria trabalhar na corretagem de imóveis. E ele começou em 1900, há uma divergência se é 48 ou 49, porque às vezes é 48, às vezes é 49, a gente não sabe ao certo. Começou trabalhando com corretagem de imóveis. Meu bisavô apresentou os amigos e tudo mais, e ele deu sequência. E aí, em 1949, ele fundou a Sérgio Castro Imóveis, que é a nossa empresa com esse nome de hoje, é minha e do meu irmão hoje, porque nós herdamos do nosso pai, que nos ensinou a trabalhar e que
nos ensinou os princípios dos Que bons. era maravilhoso, gente. Que era assim, era amigo do papai, então era uma pessoa que a gente conhecia muitas vezes, estive com ele várias vezes, mas além de tudo ele era sábio. Assim como o Cláudio, eu pedi para o Cláudio contar essa história, porque ele conta essa história do Grajaú como ele é capaz de contar de qualquer pedacinho da cidade do Rio de Janeiro, que ele estuda a história arquitetônica do Rio. Mas desculpa, continua. E aí, o que aconteceu? Ele começou como corretor, ele vendeu uns lotes em Nova Iguaçu, não sei exatamente aonde. Depois ele vendeu algumas coisas em Caxias também. E aí ele conseguiu, por causa do seu bom desempenho como corretor na venda de lotes, ele conseguiu a licença exclusiva para ser o lançador do bairro do Recreio dos Bandeirantes, de uma gleba inteira. Todo o Recreio dos Bandeirantes, localizado entre a Avenida das Américas e o mar, foi vendido pelo meu pai, pela Sérgio Castro Imóveis. Em 1959, tem até uma série... Não tinha nem nascido. Não era nem nascido, nem estava... Nem eu. Nem eu. Imagina. E daí a empresa foi se expandindo, se tornou um ícone. É líder de mercado na área de imóveis comerciais. Ninguém vende mais imóveis comerciais do que a Sérgio Castro no estado do Rio de Janeiro. E atua também, já há muitos e muitos anos, na área de imóveis residenciais. Quem não lembra daquela nossa filial na Lagoa, né? Uma casa linda, aquela casa linda na Lagoa. Hoje nós estamos com aquele mesmo trabalho na Rua das Laranjeiras, 490, um palacete. Gente, não é um prédio, é um palacete, que é a coisa mais linda do mundo, que o Cláudio reformou. Restaurou, ele não reformou, ele restaurou, que é o mais sensacional do trabalho que ele faz. De resgate das fachadas do Rio, dos prédios antigos, ele estuda um pouco isso. Eu sou apaixonado pelos imóveis antigos, né? Tanto que sempre que eu tenho um dinheirinho sobrando, que infelizmente é menos do que eu gostaria, eu acabo comprando um prédio histórico, caindo aos pedaços, faço a restauração, aí alugo o imóvel para alguém que se interesse tanto quanto eu. Recentemente, meu irmão e eu, como sócios, compramos o Armazém São Joaquim, que é o principal prédio comercial de Santa Teresa, no Largo dos Guimarães, de frente para o Portão. Nós compramos aquilo ali, estava caindo e está ficando belíssimo e a gente espera encontrar um inquilino à altura. Mas nesse ano mesmo comprei também 2 prédios ali na Lapa, onde nasceu Jacó do Bandolim, na rua Joaquim Silva, quase na escadaria do Celaron. Fizemos alguns negócios no Arco do Teles também. Temos feito muita coisa pelos imóveis históricos da cidade. Tem sido muito bacana a nossa atuação, não só comprando e reformando, que a gente faz pouco, porque precisa ter dinheiro para fazer, mas o que nós fazemos muito mesmo é vender de uma pessoa para outra, como fizemos recentemente com a ajuda naquela questão de legislação no Largo do Boticário. É verdade, Largo do Boticário que ia acabar aquilo tudo, e você está... Eu fico feliz de poder ter te ajudado nisso, porque eu acho que é muito importante para a cidade, para a arquitetura da cidade. Olha, você e o vereador João Ricardo possibilitaram que o imóvel se tornasse o que vai se tornar agora, um hotel belíssimo. E se não fosse a ajuda de vocês, eu não sei como é que aquilo teria acontecido. Ia ter caído aquelas 5 propriedades, entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, pessoal que está em casa, o Largo do Boticário é no Cosme Velho, tem acesso pela rua Cosme Velho através de um pequeno beco, e são 5 prédios que estavam caindo aos pedaços completamente e que a legislação do Rio de Janeiro, muito anacrônica, só permitia que fosse moradia. E eu fui pedir socorro à Laura por isso, porque a gente precisava arrumar uma maneira... Que iam cair os prédios mesmo, revitalizar uma região tão bonita da cidade. Que é isso, essa é a nossa vocação. Então, é entender que você pode, a partir da vocação econômica que tem a cidade, na necessidade de geração de emprego aqui, especialmente, né? Nesse momento especialmente. E você criar as condições para que isso aconteça. Não há lá 174, né, gente? Porque é aquele projeto de lei maluco. Daqui a pouco um fala aqui, mas assim, outro dia a gente estava conversando, não é um absurdo que foi feito com 174. Pensando, mas a gente fez emenda, melhorou? Não melhorou nada. Tanto é que está aí ainda a polêmica com a justiça
é muito ruim. O que você achou do 174, querido? Nosso projeto do Largo do Boticário agradou tanto a própria comunidade do Cosme Velho que os vereadores aprovaram por unanimidade. Não, foi unânime, não tem nem compare. O 174 é um terror. O 174 não é numa área determinada da cidade, estudada, planejada, para de alguma coisa, de alguma maneira você fortalecer, não. Né? O 174 é um projeto que foi apresentado pelo governo Crivella, que, vamos dizer, faz o mais-valia, o mais-valerá e pode tudo, né? Quase pode tudo. Regulariza em um monte de áreas, aumenta gabarito, constrói em qualquer lugar, enfim, é um descalabro para qualquer urbanista. O mais-valerá é você não precisar fazer confissão na igreja. O padre já te dá a absolvição. Antes da confissão. Usando a absolvição, entendeu? É isso. É exatamente isso. O mais-valerá é isso. Absolve antes até da condenação. Você já sabe que você vai ser condenado, mas antes de você chegar lá, olha só, fiz besteira, governo, vou te dar um dinheirinho, fica tudo bem entre nós. Quer dizer, é você institucionalizar o erro, né? É muito triste, mas não vamos falar de 174, não, vamos falar de coisa boa. Aliás, o Rio já dá sorte com o 174, né? Teve foi o ônibus queimado, agora é o projeto de lei. Não dá sorte, mas assim, aquela história do ônibus foi muito triste, né? Foi. E eu espero que não seja igual com o projeto de lei. Quer dizer, que agora já é quase lei, né? Embora esteja ainda essa discussão na justiça. Bom, mas nesse governo Crivella, você me perdoa, Cláudio, mas não tem... Me perdoa não, porque eu tenho certeza que você não é crivelista. Mas não tem muito. A falta de gestão é tão gigantesca, né? A falta de compromisso com a cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista institucional, né? Não é pessoal, não é a obrinha A, B, C, não. São as grandes coisas. O descompromisso é tão grande que a gente não se surpreende, né? Eu até entendo que, pela inexperiência de gestão, pela inexperiência até política que me impressionou, ele tenha, de alguma maneira, aberto as portas só para a política. Mas tem áreas da cidade que são assustador. Você não acredita. A Conlurb, não, é mais grave. Os serviços públicos só funcionam se autorizados por determinado vereador. Tem uma área da Conlurb, Anchieta, Pavuna, que não adianta. Você só consegue... o morador, um 746, esquece, né? O morador só consegue que aconteçam as coisas se o vereador mandar. Isso é o fim do mundo. O vereador não foi feito para isso, mas enfim. Aí já é um outro pepino. Mas vamos nós. Vamos analisar se a prefeitura está fazendo certo e não virar parte da prefeitura para poder atender a pedido de amigo, né? Esse aqui é o problema. Esse aqui é o grande problema. Mas vamos lá. Eu acho que assim, tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é como é que, com a pandemia, as pessoas perderam sua fonte de renda. Muitas perderam sua fonte de renda. O desemprego hoje é cada vez maior. Hoje eu estava ouvindo que, eventualmente, a Petrobras também ia demitir. Fiquei muito preocupada, porque, enfim, você não tem geração de emprego e você vai colocar essas pessoas aonde, né? De qualquer jeito, a renda das pessoas baixou. E durante a pandemia mais, porque, imagina, o comerciante, os serviços, enfim, as pessoas que vivem do dia a dia da cidade. A cidade parou, dinheiro não aparece, né? E mesmo agora, com esse retorno gradual, mas já muito grande, no meu entendimento, aqui na cidade do Rio de Janeiro, de qualquer maneira, a gente sente que você não tem mais o mesmo número de pessoas no restaurante, né? Você não tem ainda os espetáculos, você não tem o cinema, você não tem os teatros, você não tem ainda a vida girando, como antes. Uma amiga minha diz, não, Laura, eu acho que a gente vai voltar aos tempos, a nossa, como dizia papai, a nossa mocidade, né? De quando eu era muito jovem e a gente se encontrava em casa. Quando eu tinha 17, 18, 19 anos, não tinha barzinho, não. Minto, tinha 2 ou 3. Era o Zé Pelinho, você não estava nem nascido. Eram 2 ou 3. Então, a gente se encontrava em casa. Cada um levava lá a bebida que queria tomar, a Coca-Cola ou a cerveja. Cada um levava um salgado e você se juntava enfim, na casa que tivesse mais espaço, que fosse mais agradável, que a mãe deixasse, que também tinha isso. E era a forma que a gente se encontrava. Então, isso, de alguma maneira, afeta diretamente a vida, principalmente dos restaurantes, dos bares,
do entretenimento na cidade. E aí, como é que funcionou o mercado de locação, ou seja, o mercado de aluguel? Como é que isso se deu? Como é que tem que ser feito? Aí, assim, eu quero que você dê aula mesmo. Dê dica, fale tudo. Quem tem imóvel, aluga, não aluga, está na hora de alugar, não está na hora de alugar. Vamos primeiro falar de aluguel, depois a gente fala de venda. Olha, esse período foi difícil, né? Porque as pessoas perderam seus rendimentos e até mesmo nos imóveis residenciais, várias pessoas tiveram dificuldade. A minha empresa atuou no sentido de intermediar entre os proprietários e os inquilinos para conseguir descontos para os inquilinos, porque é óbvio que essa pandemia não é culpa de ninguém, ou se for, não é nossa, do carioca, pelo menos. E o que acontece? As pessoas têm que entender que todo mundo tinha que perder um pouquinho. Então, nos imóveis alugados de moradia, a gente promoveu descontos para os inquilinos entre 20% e 30%. A gente conseguiu esses descontos convencer a maioria dos nossos proprietários. Nós administramos 5 mil imóveis distribuídos pela cidade. Nós conseguimos intermediar um desconto desse nível. Agora, nos escritórios, a coisa foi muito mais grave, né? Porque as pessoas realmente pararam de utilizar os escritórios. Há de convir que as moradias, por mais que a pessoa esteja passando necessidade, tem que morar. Tem que morar, está utilizando o imóvel, né? Está utilizando o imóvel de qualquer maneira. Mas no caso do escritório, basicamente virou um guarda-móveis. Então a gente promoveu aí descontos que chegaram a entre 50% e 70% dos valores dos aluguéis dos escritórios, e das lojas também entre 70% e 50% também por cento, porque os lojistas ficaram com dificuldade de pagar os custos, né? Não, é por isso que o nosso amigo Mojardim está aí assistindo a live. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Pra você ter outro dia eu estava vendo uma propaganda, ou eu recebi no Zap, já não me lembro mais, de um prédio aqui, comercial, aqui na Barra, acho que na Abelardo Bueno. Hã? É o que está dando 4 anos de carência? Isso, 4 anos você não paga. Deve ser porque o condomínio deve ser uma fortuna, né? Foi o que eu fiquei pensando. É um prédio moderno. Você sabe que o prédio moderno, normalmente o condomínio fica entre 20 e 30 reais por metro quadrado. Então, se for 100 metros, 20 reais, olha o tamanho, 20 vezes 100, o tamanho que dá, 2 mil reais de condomínio. Condomínio, que o cara tem um prédio inteiro, multiplica isso por sei lá quantos 1000 metros quadrados, é claro que o cara quer se livrar do problema, né? Aí, mas assim, eu falei, gente, eu vou alugar, mas ela na Abelardo Bueno não é ruim para mim. Mas eu falei, é sensacional, quer dizer, o cara só vai pagar o condomínio. Você vê como a coisa tá feia. Não, a coisa no mercado de escritório, ela já vinha feia há um tempo por causa da crise que o nosso estado atravessou. Não estou nem falando do Brasil. O nosso estado atravessou uma crise muito difícil aí, a situação do governador. Situação fiscal. E tal, aquele rolo todo. E já vinha difícil a questão da locação das salas. O que vinha sendo locado e que tem sido locado, e aí, ao contrário do que a imprensa diz, sem a menor dificuldade, são os prédios modernos na área do Porto Maravilha e do centro. Quando eu digo moderno, é moderno mesmo. Prédio que tem 5 anos de pronto, no máximo, entendeu? Esses prédios estão sendo alugados com facilidade. Por exemplo, o Vista Guanabara, na esquina da Avenida Venezuela, com a Barão de Tefé, aquele mastodonte de 24 mil metros, já está praticamente 100% ocupado. O Aqua, que é aquele que fica onde era o Pátio da Marítima, em frente à cidade de Samba, também está 70%, 80% alugado. Agora, o prédio antigo de escritório é onde a dificuldade maior tem jazido, lá no centro do Rio. E na Barra já é diferente. Na Barra a dificuldade é geral. Alugar escritório na Barra, hoje se estima que 60% dos escritórios da Barra estejam vazios. Quer dizer, é bastante. 60% de cada 100, 60 escritórios vazios. No centro do Rio, 40% é o que se estima que esteja vazio. Sendo que, se você utilizar como métrica só os prédios modernões, como eu estou falando, aí a vacância é de 25% a 30%, que eles estão alugando extremamente rápido. Porque o prédio modernoso, todo mundo quer. Por exemplo, o escritório da gente era o escritório onde era do pai, então é muito antigo mesmo. O prédio é lindo, as salas são gigantescas, isso eu acho que você não encontra mais. Mas é claro que... Mas aí você tem que entender, a grande demanda do prédio moderno, tá, é
é o prédio moderno para a grande empresa. Porque a grande empresa não precisa só da beleza, ela precisa da tecnologia do prédio, porque ela faz comunicação internacional. Por exemplo, uma empresa de mercado financeiro, de bolsa de valores, precisa ter uma rapidez tão grande, porque um atraso de 15 segundos ela pode perder milhões se ela não receber a informação, sei lá, da bolsa do Japão, tá entendendo? Entendi. Tem coisas muito específicas. E aí esses prédios inteligentes estão preparados, os modernos, que são prédios inteligentes, são preparados para receber esse tipo de clientela. Exatamente. Então, assim, você diria que alugar hoje, a gente tem que fechar o olho e dizer, ó, não dá para alugar pelo mesmo valor. Não, o proprietário... Que eu alugaria. Vamos dividir. O proprietário de loja, esse é só botar no preço que aluga. Se não está alugando a sua, que está em casa, é porque não entregou para mim. Porque eu estou alugando todas as lojas pelo preço de mercado. Tá? Isso é loja. Tá. Escritório. Escritório é pepino. Escritório tem que entregar para uma imobiliária boa, acender uma vela e dar 3 pulinhos. Escritório é assim. Agora, se tiver precisando de obra, esquece. Ninguém quer fazer obra. Por que ninguém quer fazer obra? Porque tem tanto vazio que o cara escolhe o que está bom. Claro. Então, isso é uma... Agora, falando de apartamento, você que está em casa e que quer morar, ou que tem um apartamento vazio e quer alugar, o que acontece? Um apartamento é a mesma coisa a questão da obra. Se precisa de obra, é pepino. Tá? Porém, se abaixar o preço, aluga. Tá? Tirando umas exceções, que são um ou outro condomínio muito mal administrado. Às vezes você tem um apartamento de 3 quartos, que o condomínio é 4 mil e não é nenhum lugar luxuoso, é num lugar simples. Porque o sério? 4 mil de condomínio num apartamento de 3 quartos? Aí não aluga. Eu tenho um cliente que tem um apartamento, que no caso é em São Paulo, mas não importa, vou contar a história. Vou explicar uma coisa para você. O cara tem um apartamento de 550 metros, em perfeito estado, nos Jardins de São Paulo. Só que o condomínio é 15 mil. Os Jardins é Ipanema, gente, só para a gente ter uma noção. O condomínio é 15 mil. 15 mil? Está pedindo 2 mil de aluguel e não aluga. Bom, também ninguém acredita. Quem é que paga 15 mil de condomínio? Vale a soma. Então, o que acontece? Se o condomínio for normal e o seu apartamento não está alugando, seu apartamento não está alugando porque precisa de obra, ou precisa de armário, ou o preço está caro. Esquece, não tem outra justificativa. Tá? Não é difícil alugar apartamento, não é mesmo. Tem algumas exceções que eu vou dar para vocês. Jacarepaguá é difícil, porque Jacarepaguá teve muita construção e o negócio lá não está mole. Então, é uma exceção que eu vou te falar. Jacarepaguá é um buraco mais embaixo, porque tem muito prédio novo, bacana, com as unidades vazias. Então, Jacarepaguá é uma exceçãozinha. Tá? Da mesma maneira, Barra, dependendo do lugar, também tem e Zona Norte... Uma grande oferta, é isso? Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Agora, e outra coisa que está crescendo muito é logística. As pessoas estão alugando imóveis para depósito, para servir de apoio a grandes empresas. Então, os galpões são uma área do mercado imobiliário que deu uma progredida muito boa. Maravilha. Quer dizer, alugar galpão é fácil, alugar apartamento também é residencial, desde que não tenha que fazer obra, né? Principalmente de banheiro, de cozinha e armário. Não é isso? Eu estou aprendendo, eu vou acabar... Não vai alugar. Tá. Não vai alugar. E também não consegue alugar se o condomínio for tão alto que inviabiliza o negócio. Aí não tem jeito, né? Exatamente. Mas, fora isso, o aluguel hoje está normal. E os valores, então, não diminuíram na área de aluguel ou voltaram a subir ou continuam reduzidos? Uma diminuída, exceto praia. Gente, eu não sei se sou eu, mas o som tá ruim. Peraí, vamos olhar aí. Você está me ouvindo bem? Gente, quem está na live, responde para mim se está ouvindo bem, direitinho. O Mauro Domingos está dizendo que na Lagoa custa 15 mil. Depende do apartamento. Tentei vender um apartamento em Moema, São Paulo, lá do metrô, com um condomínio de R$900 e não consegui, acabei alugando. Mas eu não estou falando de venda ainda, Jauri, nós estamos falando de aluguel. Daqui a pouco a gente vai falar de venda.
Mas assim, estão ouvindo bem? Só alguém me responde. O som do Cláudio está picotando. É verdade. Vê aí, vê se você fica no 4G. Deixa eu ver se eu estou no... Eu estou sentindo picotar. Deixa eu dar uma olhada. Você está onde? Em casa com a Bruna ou você está... Ah lá, você está... Parece que está com boa velocidade. Mas até fez a bolinha assim, mexendo. Fez? Deixa eu ver. Fez. Sai do Wi-Fi e põe o 4G. 4G é melhor que o do mundo. Deixa eu ver. Eu sou adepta do 4G. Aqui em casa tem Wi-Fi, tem aquele não sei o que de fio de cobre, não sei de quê. Ah lá, tua bolinha está rodando. Eu estou sentindo. Não, eu não uso, eu uso 4G nada. O 4G dá direitinho. Então bom. Melhorou? Deixa eu ver, fala aí. Melhorou? Mas não tá, a tua imagem não está coincidindo com a tua voz, engraçado. Deixa eu ver. O som tá ótimo. Só não tá concatenado, digamos. E agora? Tá jóia. Vamos lá, vamos tentar. Se coisar, eu te aviso. Se ficar ruim, a gente bota o Wi-Fi de novo, que o Wi-Fi daqui costuma ser bom. Enfim, tá ótimo até aí, ó. O pessoal tá dizendo aí que tá ótimo. Melhorou 100%, show. Então tá bom. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco. Eu falar? Não, você que vai falar, porque eu não entendo nada disso. Explica pra gente na área de vendas. Quais são as dicas? Como é que está o mercado? Diminuiu os valores, não diminuiu? Os valores dos imóveis que não são localizados na praia dos bairros mais nobres deram uma caidinha na base dos 25%. Os valores deram uma queda no início. Mas agora as coisas estão começando a se estabilizar novamente. Você acha que melhorou a ponto de o povo estar comprando de novo? De onde sai dinheiro, gente? Mas não sei, mas olha, a gente fez um lançamento na Farm de Amoedo e vendeu mais de 50% dos apartamentos. Estou falando de apartamentos de 60 e poucos metros quadrados com valor de 1.300.000, mais ou menos. Tá? Então, valores caros. O que eu acho é o seguinte, eu acho que eu tenho recebido informações que as vendas começaram a melhorar, inclusive das construtoras que trabalham com coisas mais populares. Tá? O negócio começou a acontecer. Eu sei que o carioca, ele tem aquele negócio do português de falar mal da cidade. Né? Ninguém pode falar mal da cidade dele, mas ele pode falar muito. Então, todo mundo fala muito mal do Rio, que o Rio acabou, que etc, que etc, etc. Mas eu não tenho visto isso. Eu tenho visto as vendas pararam em abril, maio e junho. Em julho, elas já começaram a voltar ao normal. Tá? Então, as empresas estão começando a vender normal já agora em agosto. Eu não sei se a reboque do que aconteceu em São Paulo, não sei se você sabe, mas São Paulo está com 60 lançamentos ao mesmo tempo. Eu sou assinante do Estado de São Paulo, jornal, e não consigo ler mais as notícias de tanto anúncio que tem de lançamento. E você sabe que esses anúncios são caros e as construtoras não põem se não tiver retorno. Então, São Paulo vai indo bem, porque São Paulo passou pela crise do Brasil, mas não passou pela pavorosa crise que o Rio de Janeiro passou, né? Então, as vendas têm melhorado, sim. Elas realmente foram ao chão em abril, maio e junho, mas as coisas têm melhorado e os clientes têm procurado. É lógico que, às vezes, eles percebem que é um sonho, mas eles têm ligado, procurando casa. Aí, às vezes, descobrem que... Eu acho que procurar casa... Pois é, mas isso foi... Eu acho que isso é um efeito, você é melhor do que eu, mas eu imagino que seja o efeito da pandemia. Claro assim, que é. Né, você chegou à conclusão, um amigo meu, por exemplo, ele poderia morar numa casa, mas mora num apartamento. E aí, com a pandemia, ele não saía de casa, né? Aí agora ele disse, não, eu preciso comprar uma casa para respirar. A mulher dele está até aí. Angelina, que é Para você ter uma ideia, uma construtora conhecida da Zona Sul do Rio, que se chama Concal, Conde Caldas, fez um lançamento agora em Pedro do Rio, de uns lotes, e está vendendo que nem água os lotes dela em Pedro do Rio. Porque as pessoas perceberam que na pandemia, se ela tivesse uma casa, se ela tivesse um espaço onde ela ficasse isolada, ela teria tido uma melhor qualidade de vida. Então, assim, as pessoas estão, de alguma maneira, tentando... Mas você acho que tem dinheiro.
entre o que a pessoa liga e pede. Aí, quando ela recebe a informação, às vezes vê que os valores estão além das possibilidades. E aí ela volta a procurar o que ela estava procurando antes, entendeu? Isso é uma coisa que se reproduz, a gente chama de lead. Lead é a chamada. Cada vez que um cliente liga para nós, a gente atende e oferece o que ele pede. Mas muitas vezes a gente tem oferecido o que ele pede, aí ele lê, tipo assim, cai na real, e aí volta a procurar o que estava procurando antes. Porque casa em lugar que é condomínio fechado, com segurança, etc. e tal, no Rio de Janeiro é uma coisa cara, né? E por isso que eu acho que esse negócio de Pedro do Rio deu certo, porque um lote lá é muito mais barato do que aqui. Aí o cara pensa, às vezes eu em vez de construir uma casa no Rio, que vai custar uma fortuna, eu construo uma casa num lugar onde o terreno seja mais em conta, entendeu? É verdade, né? Na verdade, a pessoa quer ter uma casa. Eu quando... Imagina, a faculdade de Direito, eu fiz isso há 30 anos atrás. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um grande amigo, Nestor Arends, é advogado até hoje, advoga aí, é um grande advogado. Nestor, ele morava em Petrópolis, quer dizer, mora até hoje. Então, ele subia, ele saía da faculdade, fazia faculdade com a gente na UERJ, e subia toda noite. E o tempo que ele levava para ir para a UERJ era mais ou menos o tempo que eu levava. Quer dizer, hoje eu levaria para chegar na Barra, então não mudava nada. Ele em 1 hora estava em Petrópolis, eu demoro normalmente quase 2 para vir do centro até aqui. Tem uma pergunta da Lu. O que o mercado quer e ainda não tem, o que as pessoas estão querendo, é morar perto do centro. Seja porque querem morar perto do trabalho, ou porque descobriram que o centro é uma região culturalmente rica, é uma região que tem uma infraestrutura que custa para o Estado uma nota preta e a gente só usa 5 dias por semana, em vez de usar 7, como o resto da cidade toda. Então, a gente tem uma procura grande de bons apartamentos no centro e no bairro de Fátima, mas a gente só tem velhos apartamentos lá. Precisa ter mais construção lá. Por quê? Porque, apesar dos apartamentos que estão sendo lançados lá, por exemplo, na Senador Dantas ou na Rua das Marrecas, serem apartamentos compactos de 30 a 40 metros quadrados, mas eles não são aquele que a gente brinca e chama de pombal, que é um corredor com 10 apartamentos de um lado, 10 do outro, e não tem infraestrutura nenhuma. Esses são prédios que os apartamentos se tornaram como se fossem quartos. Por quê? Porque são 30, 40 metros quadrados, o cara tem a cozinha, a sala e o quarto ao mesmo tempo, bem decorado, mas o prédio tem sala de reunião, cozinha coletiva, enfim, algum tipo de diversão, piscina, etc. e tal. Mesmo quadra de não sei de quê, quadra de futebol, quadra de tênis, quadra de não sei o quê. Toda a infraestrutura que, assim... E a meninada, eu acho, por exemplo, agora não, porque a Giovana está fazendo home office, mas se eu ficasse pensando, porque não dá, mas se eu pudesse, eu comprava para ela um loftzinho perto do trabalho, Laura, da faculdade. O home office serve para alguns graus dentro de uma empresa, mas ele está aparentando ser melhor do que porque as pessoas já se conhecem, já sabem como trabalhar dentro daquela organização, conhecem a cultura daquela organização. Então, eu sei como meu chefe sei como meu colega então eu em casa me comporto em consonância com tudo isso. Só que as empresas são organismos vivos e as pessoas saem de lá e chegam novas. Nunca vai dar certo todo mundo em home office no momento que todo mundo for novo e ninguém sabe qual tem que ser o comportamento dentro da organização, qual é a cultura daquela empresa. Então, vai ter home office? Claro que vai. Um escritório de advocacia ou advogado, tanto faz se ele vai escrever a petição dele em casa ou no trabalho. Mas certos níveis que a organização tem que estar amarradinha, todo mundo junto, eu tenho que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que eu estou fazendo, e a gente se conhece, então a gente se vangloria. Eu trabalho com o pé nas costas em casa, a Laura, a gente se vira, e ela já claro que a gente já se conhece. Imagina, o Wilton conhece a empresa como a palma da mão dele, mais do que vocês. O Wilton está em casa. Pois ele pode ficar em casa, ele já sabe como tem que ser. Né? Então, você não precisa mais. É lógico. É lógico, o home office vai ser para 20%, 30% da força de trabalho, mas além do que, ainda tem as questões trabalhistas. Se eu estou trabalhando com CLT, corro até o banheiro para atender
uma chamada lá, esqueci um papel e caio, quebro minha cabeça no chão, é acidente de trabalho? Ou a minha cadeira, a minha cadeira que eu estou sentado agora, é porque eu não sou empregado, mas a minha cadeira que eu estou sentado agora não está de acordo com as normas da ABNT. Se eu fosse empregado e tivesse dor nas costas, quem é que tem que pagar a minha cadeira de acordo com a norma da ABNT? Sou eu ou é meu patrão que me mandou trabalhar em casa? Teu patrão. Você tem uma noção. Internet, a empresa onde a Giovana trabalha, até a maquininha de fazer live, fazer Zoom, vamos dizer, a luz, o negocinho de colocar o celular, até isso eles mandaram. A preocupação é absoluta. E, Cláudio, você sumiu, meu amor, você estacionou. Lu Aguiar, vou fazer já sua pergunta, está aqui na minha mãozinha, já li, mas minha universitária já viu para mim também. Rodando. Caiu de cair, gente. Vamos ver se ele chama aqui de novo. Não posso perder ele, não. Espera aí, deixa eu chamar aqui. Caiu a transmissão. Acho que ele vai voltar agora no... Espera aí, só um segundinho. Beijo em todo mundo que está aí. Não saiam, eu sei que eu não sou... Ai, Deus. Espera aí. Tá balançando assim, porque eu tô balançando com o dedo falando com vocês. Lá. A Laura tá morrendo de rir aqui. Nana, qual é a tua pergunta, Nana? Faz de novo aí para eu ler enquanto você está falando. Que eu vou tentar achar o Cláudio aqui de novo. Espera aí, transmitir ao vivo com o Cláudio. Deixa eu ver se eu consigo. Chamei de novo. Nana, faz aí a pergunta. Lu, obrigada, querida. Meu amor, nessa altura do campeonato, com tudo acontecendo, a gente... Ai, voltou. Você caiu completamente. Eu falei, ai, perdi. Aí eu peguei outro iPhone. Perdi. Ó, a Lu Aguiar, que está aqui, Gracinha perguntando, ela diz assim, o que você diz, Cláudio, sobre os fundos imobiliários nesse momento? Investir agora ou guardar? Eu não entendo nada disso, então não posso nem opinar. Olha, se você for buscar investir num fundo imobiliário, invista num fundo imobiliário de lojas. Porque cada fundo imobiliário trabalha um tipo de coisa. Invista num fundo imobiliário de lojas e que não sejam todas as lojas alugadas para o mesmo inquilino. Porque isso tende a dar problema se você não der sorte, entendeu? Agora, fundo imobiliário de escritório, acho que se forem escritórios em São Paulo, talvez a rentabilidade ainda esteja boa. É o meu conselho sobre fundo imobiliário. Eu, pessoalmente, não vou citar nome, mas eu já vendi, como corretor, algumas coisas que eu achei, desculpa a palavra, uma bosta, e o comprador era fundo imobiliário. Então, se o meu dinheiro tivesse com esse cara, eu não ia gostar que ele comprasse o imóvel que ele acabou comprando, entendeu? Então, é preciso ter atenção e que sejam lojas e não todas alugadas para o mesmo inquilino. Bom, a Nana está fazendo uma pergunta aqui, a Nana é uma pessoa deliciosa, a Nana Moraes, ela está perguntando aqui se a época é boa de vender, ou se é para segurar mais um pouquinho. Não, se grana para segurar, não vende, espera. É isso. Então, assim, Nana não é para vender. Se tem grana, você não está precisando, não precisa ter grana, não. É só não estar precisando de grana, não é isso? Sim. Se não tiver precisando de grana, não vende. Se puder segurar, não vende. Não vende. Eu acho que é isso, porque então não vende. Agora, diz para mim assim, agora vamos falar um pouquinho, já falamos de coisa, daqui a pouco o nosso tempo vai embora, eu vou ficar arrasada. Agora, gente, eu quero que você conte pra gente, Cláudio, a experiência de ter tido Covid, ter ficado na UTI, ter sido internado, ter sofrido tudo que você sofreu, e eu sei que você sofreu muito. Conta um pouquinho para as pessoas fazerem o contrário e se cuidarem mais, porque eu não aguento mais dizer, gente, põe a máscara, põe a máscara. O pessoal diz que eu sou neurótica. Eu não sou neurótica.
ou pouco, né? Só um pouquinho. Mas assim, ainda tô com medo. Olha, eu e minha mulher pegamos Covid juntos. Eu acho que eu peguei do meu motorista, mas a minha mulher ficou 15 dias ruim, mas não foi para o hospital. Eu, com 3 dias de Covid, esse troço tinha tomado 25% do meu pulmão. Com 6 dias, tinha tomado 60%. Aí o médico veio para mim e falou, olha, você vai ter que ser entubado. Aí eu falei, tá bem. Fui entubado, fiquei 14 dias no respirador. Você desculpe o palavrão, mas é uma merda que não tem tamanho, esse negócio. Deve ser um negócio de louco. Ficar entubado é uma coisa horrorosa, tá? Você fica completamente, como se fosse coma mesmo, induzido, né? E quando você acorda, você não anda, não fala, e você fica em dúvida se vai andar e se vai falar de novo, porque não é só o Covid. Os remédios que eles dão para desligar o seu pulmão e o seu corpo ficar funcionando só com o respirador automático lá, eles desligam alguns dos seus músculos. E aí você fica... não conseguia ficar em pé, é um negócio de maluco. E eu, graças a Deus, estou andando, estou gesticulando, estou falando. Logo que eu acordei, 2 ou 3 dias depois, mandaram a fonoaudióloga vir falar comigo. E eu falei, meu Deus, será que eu não vou falar? Eu falei com ela, eu falava perfeitamente. Acho que é porque eu sou uma matraca e o negócio acabou que não causou nenhum mal à minha falação, entendeu? Graças a Deus. Agora, Laura, desculpa mudar de assunto, mas fizeram uma pergunta que eu acho muito pertinente ali. Tem várias, eu ia começar a fazer, ainda dá tempo. Eu ia fazer aqui. Você está falando do... A cidade vai ser misto. Com certeza, a grande saída para que a revitalização do centro da cidade, que o Eduardo Paes começou, e que o Crivella abandonou, aliás, como abandonou todo o resto da cidade, a própria sorte, né? Mas meu pré-candidato a prefeito e eu, pré-candidato a vereador, os dois vamos fazer muita maluquice por aí para as coisas voltarem ao normal. Uma das maneiras de recuperar o centro completamente é trazer residencial para o centro. Tem algumas dificuldades. O prefeito tem que saber das dificuldades. Não adianta ele fazer uma lei que permita ser tudo misto. Por quê? Porque o Brasil foi um país tomado pela inflação durante séculos, durante décadas. As salas foram vendidas cada uma para um dono diferente. Ao contrário de Nova York, de Londres, da maioria dos países, onde cada prédio é de uma família ou cada prédio é de uma empresa, no nosso Rio de Janeiro, cada prédio é de 200 pessoas, 100 pessoas, 40 pessoas, porque cada sala é de uma pessoa diferente. E a convenção de condomínio diz que o prédio é só comercial. E aí tem que ter ou 2/3 ou unanimidade para poder transformar o prédio em misto. E se as pessoas não concordarem, isso não vai acontecer nunca. Tem que haver um facilitador de legislação para que os condomínios possam passar se a maioria absoluta das pessoas quiser, se transformar em misto e não deixar de ser misto porque tem uma velhinha Dona Otília que tem uma salinha no 4º andar e ela não assina o papel, tá entendendo? Então esse é um problema que a cidade tem que enfrentar de frente. É muito sério isso, entendeu? As pessoas de dia, com audiência pública, com todo mundo vendo, nada escondidinho. É lógico, exatamente. É muito sério isso. Isso vai ser o embrião da transformação do centro da cidade numa área em que se usa 5 dias por semana para uma área em que se usa 7 dias por semana. Gente, como em qualquer lugar do mundo, você chega na Europa, o centro é onde estão os grandes hotéis, onde estão os entretenimentos, onde estão os restaurantes, onde estão as pessoas morando, vivendo. Não tem essa divisão que tem no Rio. Muito valorizado, entendeu? Mas é preciso que a prefeitura se ocupe do problema. Porque não adianta baixar uma lei. Quem quiser ser misto pode ser misto, que não vai resolver. Porque as pessoas têm condomínios e todo mundo tem que se juntar para decidir isso, entendeu? A prefeitura tem que fazer alguma coisa que ou faça com que as pessoas tomem essa decisão com facilidade, ou até obrigue as pessoas a aceitar a vontade da maioria. Embora eu saiba que isso seria federal, seria uma legislação federal para mexer com o condomínio edilício dessa forma. Mas essa é uma legislação eminentemente municipal, porque isso é o uso do solo. O uso do solo é uma legislação municipal, eminentemente. A partir do texto constitucional. Pois é, essa é que é a questão. Mas é uma coisa que tem que ser feita.
E se a prefeitura... Uma coisa que pode convencer as pessoas é que o IPTU de um apartamento é muito mais barato que o IPTU de uma sala do mesmo tamanho. Então, isso pode vir a um síndico capaz, uma pessoa, um construtor capaz, convença alguns proprietários a mudar, porque os custos vão ficar menores. Mas é um caso a se pensar. E outra coisa que a prefeitura tem que ver, Laura, são as heranças jacentes. Milhares de pessoas morrem, não deixam seus imóveis para ninguém, tem gangues no fórum que encontram essas pessoas, esses imóveis dessas pessoas que morreram, ocupam e se apropriam. E esse uso capião, se o imóvel tivesse sido passado para a prefeitura antes, não seria possível. Então, a prefeitura tem que prestar atenção na herança jacente, porque a Constituição Federal diz: imóvel de quem morre sem filho, sem herdeiro, é do município. É isso, se não tem herdeiro, vai para a prefeitura. Mas imagina que a prefeitura... Melhor não falar, mas essa prefeitura que dá urticária. Vamos para frente, que assim, eu já cansei, não adianta falar. As pessoas estão vivendo uma cidade desorganizada, uma cidade sem gestão, então precisa falar. Se a pessoa fechar o olho, ela comparar com o que acontecia antes, ela vai ver que a saúde piorou, que a educação piorou. O transporte é um escândalo. Quem mora na zona norte da cidade, na zona oeste da cidade, não vai mais para o centro. A minha manicure, para chegar na Barra, ela pegava um ônibus, agora ela pega quatro. Você pode imaginar pegar 4 ônibus para fazer a unha? Não existe, o que ela ganha, tadinha. Não compensa o que ela pega de condição. Olha, aqui tem um parceiro perguntando, queria saber melhor em relação ao momento ideal para a venda do imóvel. Aí depende do bairro, do tamanho do imóvel. Oi? Não é agora, é isso. Não é para vender agora, comprar agora. Porque assim, vai depender muito, não é vender agora. Agora, se quer comprar, compre agora. Faz a sua proposta 20% a 30% abaixo do preço, que uma hora vai colar, entendeu? 20% a 30%. Então, vamos lá. Se eu quiser comprar um imóvel e eu tiver algum dinheiro, eu vou lá e sugiro 20% a 30% abaixo do normal? Uma hora vai. Vai acabar vendendo. Pode não ir mas outro vai. Por exemplo, um imóvel de 1.200.000, se eu for comprar hoje, eu só compro por 900. E as pessoas estão vendendo, né? Nem todas. Mas aí eu não, quem precisa está vendendo. Vender agora quem precisa. Senão, melhor não vender. E você que, assim, uma coisa que eu até vou te pedir ajuda depois, é que a gente vê, assim, tem inúmeros terrenos do estado, do município, que você deve saber que existem, e tem inúmeras instituições que precisam de ajuda, que, na verdade, assim, essas áreas estão sendo invadidas e podiam estar servindo para ONGs agora mesmo, assim, ONGs que trabalham com mulheres, ONGs que trabalham com câncer, enfim, entidades que dão um benefício enorme na área assistencial para a população do Rio e que tentam, às vezes, um lugar no subúrbio, não precisa ser na Ipanema, não, gente. Eu estou falando do subúrbio do Rio. Mas vamos parar para pensar. Só pensando em centro. Só pensando em centro. Presta atenção. Ai, meu Deus. Do Automóvel Clube do Brasil, da Prefeitura. Está lá, abandonado, caindo aos pedaços, na avenida, na Rua do Passeio. Prédio do Automóvel Clube. Prédio do IAPTEC, na Avenida Venezuela, perto do Morro da Conceição. Abandonado, caindo aos pedaços. O Diário do Rio, que é o jornal que eu presido, publicou uma reportagem que 4 desgraçados vagabundos arrancaram a porta, que tem 3x3, calmamente, 4 horas, com maçarico, arrancaram a porta e saíram correndo com a porta. E venderam a porta. Levaram a porta. Uma porta Art Deco maravilhosa. Centenária. Uma maluquice. Aquele terreno na Avenida Passos, onde é um estacionamento, aquilo é federal, aquilo não é de ninguém. Aquilo ali dá para fazer um mundo de coisa ali dentro. Então, isso que eu queria. O pessoal da Secretaria de Estado de Habitação precisa muito disso. Eu vou meio fazer uma reunião tua, porque você conhece, nessa cidade, você conhece
as áreas, as grandes áreas, e você, para montar habitação, para montar Claro. pequenos prédios, não precisa fazer um negócio gigante para Nossa, você fazer. do Touring da Vinda Brasil. Esse aí, meu amigo, eu já vendi. Vendi e pertence agora a um investidor. O imóvel já foi vendido, está escrito lá Sérgio Castro vende, porque o comprador ainda não apagou a placa que a gente pintou lá. Mas esse prédio foi vendido e vai ser revitalizado no processo que a Sérgio Castro tem feito de revitalização da Vinda Brasil. Lembrando que fomos nós que vendemos a fábrica do sabor português, que estava há 20 anos para vender, e quem conseguiu vender foi a Sérgio Castro para o açaí, e ainda pleiteei pela manutenção da linda chaminé. Aquilo ali tem meu dedo ali, eu enchi o saco para a chaminé ficar, e o Fajardo, na época, concordou em tombar a chaminé. Quer dizer, eu escondi... Porque é linda a chaminé, né? É linda a chaminé, né? Enfim, gente, só faltam agora 4 minutinhos. Então, assim, a gente vai chegando nos finalmente. Aqui, todo mundo falando tanta coisa ao mesmo tempo que a gente nem sabe o que a gente fala aqui. Então, assim, eu vou dar o resto do tempo todo pro Cláudio, mas queria, antes de passar para ele, assim, agradecer o carinho, né? O carinho dele não é pela Laura, pela nossa família, a gente pela família dele, não. É o carinho que ele tem com o Rio de Janeiro. Não é brincadeira. Cada vez que ele compra um empreendimento, que ele trabalha naquela área, ele trabalha com o carinho de quem ama essa cidade. Então, ele quer restaurar a cidade. Ele quer dar para o turista, para o cidadão, para o carioca, uma vida, um momento melhor, uma cidade mais bonita. Então, a gente tem que agradecer pessoas que são empreendedoras, como ele é, que são empresárias, como ele é, mas que têm essa característica de entender a importância do Rio para o Rio, do Rio para o carioca, do Rio para o Brasil. Né? A nossa importância, vamos dizer, de alguma maneira, ele superlatiza, se é que a gente pode dizer assim, o Rio de Janeiro. Né? Quando ele criou o Diário do Rio, foi pensando nisso. Como é que eu ajudo ainda mais a minha cidade? Então, assim, esse é um carioca especialíssimo, que a gente tem que aplaudir e agradecer. De verdade, você está aqui com a gente hoje. Mas, assim, tudo acaba, até a nossa live acaba. Agora, assim, é para você. Fala tudo que você quiser. Meu amor, muito obrigada. Beijo da Dona Lourdes, beijo na Bruna, beijo no Hilton, beijo em todo mundo. Mas, assim, um beijo enorme para você e para todo mundo que hoje acompanhou a gente. Você tem 2 minutos aí para fechar. Eu queria agradecer a você. O papo foi sensacional. Eu adoro conversar com você, e conversar com você aqui perante todos esses seus amigos e seguidores aqui foi um prazer maior ainda. Realmente, eu entendo que eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro e, apesar de eu gostar muito de dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro à custa da destruição da minha cidade. Isso, não tenho interesse nisso, tá? Sabe por quê? Porque eu moro aqui. Eu moro na Avenida Atlântica, em frente à praia. Se eu não vou fazer nunca nada que destrua o que eu vivo, entendeu? Então, eu gosto de promover a história da cidade, a iniciativa do Diário do Rio. Quando eu adquiri o controle do Diário do Rio, que foi um jornal fundado pelo Quintino em 2007, eu adquiri para isso. Eu comprei um prédio no Arco do Teles, estou fazendo a reforma do prédio para ser a redação do Diário do Rio, um prédio de 1790 e sei lá o quê. Quem for no Arco do Teles, entrando no Arco do Teles, como eu sou um cara de direita, é o primeiro prédio à direita. Você entra, primeiro prédio à direita é o prédio do Diário do Rio, embora o Diário do Rio tenha, como tem os jornalistas, eu sou sempre minoria, porque por alguma razão são todos de esquerda, sempre, né? Então eu sou a minoria, mas eu me divirto muito com a promoção do Rio de Janeiro que eles fazem. Eles fazem um estudo muito bacana das notícias que interessam para o carioca. A força do Diário do Rio é justamente da notícia do estado do Rio. A gente quase não fala de nacional. A gente só fala de nacional se tiver implicação no Rio. Senão a gente não fala. O carioca é muito cosmopolita e os jornais do Rio só falam de coisa de fora. Esquecem o bairro,